falando direto dos estúdios no CIAGE, Salão Internacional de Proteína Animal, um evento que reúne uma gama de tecnologias e de empresas que trazem para o Brasil o que há de mais moderno no mundo. E para falar de uma dessas tecnologias, de uma tecnologia que surpreende os produtores, é claro, todos os dias, mas que surpreende em números, em resultados, no que isso traz para dentro da cadeia. Uma tecnologia embarcada que a gente vai entender um pouco mais hoje. Eu recebo a Renata Laudizio, gerente de marketing de suinocultura da MSD Saúde Animal. Bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vinda. E converso com o Luiz Felipe Moura de Souza, que é coordenador de território Avicultura Paraná. E ele vai contar um pouco para a gente sobre uma super tecnologia que a MSD traz para o Brasil, que é o Sense Hub Poultry. A gente começa falando de tecnologias para avicultura e depois a gente vai tecnologias para suinocultura, porque não fica nenhuma espécie de fora aqui. Luiz Felipe, bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, é um prazer. A Avnews publicou, né? Mas agora a gente traduz isso tudo eu quero saber mais, eu quero entender um pouco mais sobre o Sense Hub, explicar pra gente, né, o Sense Hub Poultry, o que ele é, como é que é esse sistema de monitoramento de granja via celular da MSD. Eu queria que você contasse um pouquinho da história dele, de onde vem, quem que criou essa inteligência, né, e de que maneira que ela chega no Brasil. O Sense Hub Poultry é uma startup que foi criada na Inglaterra e a MSD acabou por adquirir essa tecnologia, essa startup, e a continuar o seu desenvolvimento tanto na Inglaterra quanto no Brasil. A gente trouxe esse modelo para o Brasil para adequar essa tecnologia ao nosso modelo de criação de aves, porque existe uma diferença considerável entre o modelo de criação de aves de outros países, principalmente europeu, quanto ao modelo de criação de aves no Brasil. Então a gente trouxe essa tecnologia em 2022, adaptou ela para a realidade brasileira, contando com a ajuda de nossos parceiros, de nossos clientes. E desde então a gente criou esse protótipo no Brasil para entender como essa tecnologia poderia beneficiar a avicultura brasileira. É uma tecnologia que ela vai mensurar dados em tempo real dentro dos aviários. Vamos colher dados como temperatura, umidade, CO2, pressão, consumo de água, dados de iluminação e também de pesagem das aves. Esses dados são coletados através de sondas que não necessariamente precisam de cabos para serem instaladas no interior do aviário. Então isso já é um benefício muito grande do nosso equipamento, da nossa tecnologia. E essa comunicação é feita com um gateway através de uma tecnologia que se chama LoRa, essa comunicação sem fios. A gente precisa de internet na propriedade para realizar essa conexão, para realizar essa transferência desses dados, e esses dados em tempo real são alimentados na nossa plataforma. E a nossa plataforma, o diferencial dela é que ela gera insights em tempo real para o produtor, além de também enviar os alertas em caso de extremos, de temperatura, de CO2, de umidade, trazendo um benefício para o produtor e uma segurança maior na produção das aves. O produtor pode estar lá tomando seu chimarrão com a família e ele vai se avisar de se subir o CO2 na granja? Exatamente. A gente até tem um case de sucesso já no Brasil, né? É até uma história importante para essa tecnologia no Brasil, para nós, MSD Saúde Animal, que um produtor que atualmente utiliza a nossa tecnologia, ele estava à noite em casa e viu no smartphone que havia uma diferença nos níveis de CO2 considerável no aviário, que poderia, em menos de 10 minutos, iniciar uma mortalidade quase que geral do seu aviário. Ele foi até o aviário, identificou que o seu sistema de ventilação não estava funcionando, reativou o seu sistema de ventilação. O equipamento dele, que teoricamente deveria emitir um alarme, não emitiu, e ele perderia todo o seu plantel em menos de 10, 15 minutos, e ele conseguiu recuperar, né, ainda aproveitar sem nenhuma perda o seu plantel e entregar para a cooperativa e obter o seu resultado financeiro, resultado zootécnico, através dessa ajuda do Sense Hub Poultry. Isso é uma frustração tremenda, né? Quando eu estou dentro de uma granja, eu tenho tecnologia, eu tenho alojamento, tenho estrutura, manejo, genética, nutrição lá dentro, e aí eu quebro toda essa cadeia, né? Quebro esse número, esse esquisito, por um fator externo, né? Então, exato, por um fator climático
né, uma alteração climática, e por uma falha mecânica dos equipamentos. Então, caso houver alguma falha mecânica dentro do aviário, o nosso sistema irá informar através de alertas de temperatura, de CO2. Esses indicadores podem nos mostrar que há um risco ocorrendo dentro do aviário, e o produtor toma a sua atitude, né, a ação corretiva em cima desses parâmetros que são enviados para o telefone, via e-mail, SMS e WhatsApp. O produtor ganha um funcionário 24 horas super treinado, né? Porque o Sense Hub, ele traz parâmetros, né? Então não precisa ensinar um parâmetro, ele traz parâmetros. Exato. A nossa inteligência, ela vem sendo cada vez mais treinada. A partir do momento que a gente começa a ter um maior volume de dados na nossa tecnologia, essa inteligência artificial passa a ser mais inteligente. Ela aprende. Né? Exato, ela aprende com o volume de dados que ela vai obtendo. Então, cada vez mais a gente tem uma tecnologia mais precisa, né? Não dizendo que ela não foi no início, até porque no início dela no Brasil, ela já trouxe... estava disponível. Exato, ela já trouxe para a gente um resultado muito positivo, que foi evitar a perda de um plantel, né? Mas cada vez mais ela vem sendo... evoluída, exato. Não, isso é surpreendente, né? Porque até um tempo atrás o produtor dormia, tinha gente que dormia dentro do aviário, em período de frio, onde caía a temperatura, ou ele perdia um plantel inteiro em véspera de entrega, né? Então isso traz a gente está falando de bem-estar animal, né? De resultados, mas a gente está falando também de qualidade de vida do produtor, né? Exatamente. Então esse sistema vai trazer bem-estar animal para as aves, porque a gente vai conseguir mensurar. E o interessante dessa tecnologia é que a gente para de tratar a tecnologia aviária pensando apenas em galpões de pressão negativa, porque hoje existe dois estilos de criação de aves, né? Dos galpões convencionais, que são os galpões mais antigos, menos tecnificados. Nesse cabe também? Mesmo naquele não tão tecnificado, cabe isso? Exato. A gente para de tratar a avicultura como dois nichos, um antes e um depois, uma avicultura moderna e uma tradicional, e a gente passa a tratar a avicultura toda de uma única maneira. Então o Sense Hub ele cabe desde os aviários menos tecnificados, mais antigos, até os aviários mais tecnológicos. A gente consegue extrair essa informação com a mesma qualidade e tratar os aviários de forma igual. É inclusão digital para qualquer modelo de granja? Inclusão digital na avicultura. Não, muito bom. Isso ele... Mas a gente vê assim, as tecnologias, elas estão vindo, né, de monitoramento, de sondas, elas estão vindo para o mercado numa velocidade bastante rápida, né? E o que o Sense Hub Poultry traz de diferencial? O que tem de novo? WhatZone, o que tem de novo nessa tecnologia? Sim, uma dessas maiores novidades é a possibilidade de trabalhar qualquer aviário com a mais alta tecnologia. Também a parte da pesagem das aves, que é um desejo de todos os clientes, de obter o peso das aves em tempo real, obter também a previsibilidade de abate das aves, né, com data, dia e peso específico. Predição de peso. E essa leitura mais detalhada dentro do aviário, de temperatura, de umidade, de CO2, porque nos galpões tradicionais, tecnificados que a gente tem no Brasil, normalmente a gente encontra uma sonda de temperatura, umidade para cada 10 mil aves. No nosso sistema, a gente trabalha uma sonda para cada 1.000 aves. Então a gente tem um volume de informação e de precisão muito maior. A confiabilidade do dado que a gente gera, ela é muito maior, porque a gente passa a identificar o aviário não como uma unidade, mas a gente divide aquele aviário em várias zonas e a gente começa a entender a realidade de cada zona dentro do aviário. Porque mesmo dentro de um aviário eu consigo ter, né, em áreas mais altas ou mais baixas, ou localização solar, de ter áreas mais quentes, no caso, ou mais frias. Exato, mais úmidas, ou com índices maiores de CO2. E a gente tem fases importantes dentro da criação de aves, como a fase de aquecimento inicial, onde a gente precisa de uma qualidade e uma temperatura bem controlada dentro do aviário. Então, em alguns casos, a gente tem uma variação, uma amplitude térmica muito grande dentro de um pinteiro. Então, esse sistema ajuda a gente a identificar onde, por exemplo, a gente possa estar com uma zona mais fria, onde a gente está perdendo a eficiência de aquecimento
e, consequentemente, onde a gente deve investir no aviário para melhorar as nossas condições de criação de aves. Tomada de decisão, né? Exato. Tomada de decisão assertiva, né? Era o sonho, né? Exato. Quando se falava, alguns tempos atrás, a gente falava assim, nós precisamos de dados. Mas dados só não traz informação, né? Exato. Então, não ajuda, né? Muitos sistemas geram dados. A maioria dos sistemas geram dados. Mas a gente precisa de transformar esses dados em informação, em insights. E é isso que a gente faz através do Sense Hub Poultry. Agora, ele tem que ser fácil de entender, né? Porque eu acompanhei alguns sistemas que eles eram complicados de compreender. Ele tem que ser fácil, eu tenho que olhar e ele me dizer na hora, já claramente. Ou se não sou eu, vai que o filho tá ali junto, ou vai que alguém da equipe tá junto. Ele não tem que ser um especialista para entender o que tem que fazer. Não, dentro da nossa plataforma, o produtor já vai conseguir visualizar os indicadores em formas de gráfico, já de muita simplicidade na interpretação. Então, por exemplo, o gráfico de consumo de água, ele tem a legenda, a gente vai ter uma linha representando o consumo do dia anterior, as barras representando o consumo diário. Então, eu tenho parâmetro e tenho a leitura em tempo real. Exatamente, ele tem a legenda de muito simples a interpretação e os dados de muita facilidade da leitura. Eu lembro que água, assim, a vida toda eu vi muitas palestras falando sobre consumo de água e quando perguntar ao produtor, quanto que bebe? Não sei. Exato. O produtor não tinha noção, nem se estava tendo a oferta de água, né? E é um dos parâmetros mais importantes, né, na criação de aves e um dos mais abandonados, a qualidade e o consumo de água. Mas agora o Sense Hub vai lá e monitora. Acabou. Muito bom. Muito bom. São coisas muito inovadoras mesmo. E agora eu converso com a Renata, então, Renata, sobre... A gente tem isso para suíno? Tem também? Suinocultura tá... Porque, assim, historicamente, a avicultura é muito tecnológica, né? Ela é uma cadeia mais madura, não que a suinocultura hoje está muito próximo ou igual, né, em parâmetros, mas historicamente foi. E aí surge um nome nisso que é o LIO. Eu quero entender um pouquinho como é que ele rastreia o suíno em tempo real, como é que funciona essa tecnologia? O LIO é uma tecnologia super inovadora dentro da cadeia de suínos, que ela faz toda a parte de rastreabilidade e monitoramento do ciclo de vida desse suíno. Então a gente pega a cadeia como um todo desse suíno, né? Você vai desde uma parte de vou fertilizar uma matriz até a parte de processamento da carne mesmo, trazendo informações super relevantes. Então, a gente faz uma identificação eletrônica desse animal, né? A gente faz a identificação via os nossos brincos, exatamente, o identificador. E a partir disso, a gente tem um leitor, que é dentro do sistema do LIO. E esse leitor, conforme você vai fazendo processos de manejo, processos de nascimento, inseminação, você vai identificando isso e computando isso dentro do sistema e a partir disso ele vai acompanhando e criando como se fosse um grande passaporte desse suíno. Ele traz de forma individualizada, né? A gente está sempre falando... dele, com tudo, é como se fosse a carteirinha dele de saúde, né? Igual a gente tem a nossa, agora é dele. Com criança, com exatamente. Neném, controla o peso, acompanha. Exatamente. Então, o grande diferencial que a gente tem no LIO, a gente sempre em suinocultura estamos muito acostumados em falar em lotes, né? Tratar sempre como grupos, né? Então, para LIO não, a gente vai muito além, a gente vai nessa parte individualizada, né? Se a gente fosse falar antigamente, tudo bem tratar em lotes, a gente tinha aí fêmeas produzindo 15, 16 leitões. Agora mudou esse número, né? Mudou, né? Já estamos em 30. E então, cada grama é importante no peso final, né? E para você garantir que você está tendo uma rentabilidade dentro do seu processo, né? A gente já tem números hoje que mostram que existe uma perda de 33% por causa dessas variações que a gente tem por uma gestão não tão granularizada, refinada, né? Não refinada. Então, a partir do momento que a gente consegue ir para esse nível individual de suíno ou ainda tratar os grupos de formas individualizadas, a gente consegue justamente garantir ao longo de cada processo produtivo da cadeia esse olhar e essa especificidade para a gente conseguir gerar relatórios, gerar dados, né? Então, o Luiz falou, a gente trabalha assim ainda com muitos dados em LIO. E aí, a partir disso, a gente cria relatórios personalizados, né? Específicos para cada cliente, para cada necessidade específica, para gerar as informações que são relevantes. Então, imagina que você vai conseguir saber... o que eu consigo rastrear na fase de produção e em todas as fases? Quanto saber se aquele leitão saiu com bom peso? Sim, você consegue. A gente, dentro do LIO, imagina quando, né, um leitão nasceu.
E a gente já coloca, então, o identificador nele. A partir disso, a gente tem uma balança de despesagem. E imagina o ganho que você tem de mão de obra, né? Você já coloca na balança, já o identificador diretamente já coloca no sistema o peso daquele suíno. Tu não tem mais que ficar anotando especificamente, né? Então, a partir desse momento, você evita erros humanos na falha de anotações, coletas. Você otimiza o tempo de mão de obra, porque já vai uma coisa integrada. Mas, ao mesmo tempo, você consegue coletar todas as coisas que você tem hoje dentro de um fluxo de produção. Quero coletar peso, eu quero colocar qual vacina ele foi vacinado, como foi o fluxo de manejo desse suíno. Eu posso entender qual é a ração que ele usou, qual foi a genética que veio. E a partir disso, você olhando esse suíno de uma forma individualizada, você consegue comparar, né? E você consegue entender suas melhores performances. Não só benchmark, mas as performances como um todo, né? O que é ótimo. Então, a partir disso, a gente gera esses relatórios, gera essas informações e o detentor da tecnologia, né? Vamos supor, se um frigorífico tem essa tecnologia, uma vez que ele detém, ele pode escolher dividir as informações com demais stakeholders. Então, você cria um elo na cadeia, onde a cadeia inteira pode ser tecnificada, pode se ter informação. Imagina num frigorífico você poder voltar para sua granja de matrizes e falar, ó, essa matriz gerou suínos com tanto de peso de média, né? E você sabe isso de uma forma granular e individual. Então é um sistema em nuvem que a gente consegue, a partir do momento que você vai registrando esses suínos, você vai captando todos esses dados e essas informações. Não tem mais fichinha de papel empoeirada, cheia de farelo de ração. Não tem. E sabe uma coisa maravilhosa também que dá? Para criar tarefas. Quantas tarefas hoje a gente tem que fazer? Ah, então eu preciso inseminar essas fêmeas, eu preciso... Datas, ajustes. Exato. Você cria essas tarefas dentro do sistema e esse sistema já vai ter lá. Ele te ajuda em gestão de granja. Completamente. Gestão, né? Toda essa parte de manejo. E aí, obviamente, te ajuda até na ponta a vender. Imagina você chegar, por exemplo, num abate e você computou que aquele suíno teve uma agulha quebrada. Você pode já saber. Não condenar uma carcaça. Você não vai condenar uma carcaça. Exato, mas você já pode saber que aquele suíno tem que dar um tratamento especial, segurança alimentar para o consumidor, né? Que eles tanto buscam. Ou ainda, você saber que aquele suíno foi tratado com uso livre de antibióticos. Você pode colocar isso dentro das suas embalagens de produto, né? E essa segmentação, enfim, ele pode ir para o processamento e vai dar tudo certo, ou ele vai para uma carne premium, para uma costela premium, para um corte premium. E ainda, né, a gente vê hoje nos mercados mais sofisticados os selos, né, certificações do antibiótico free, tudo isso. Exatamente. E esse sistema me permite fazer essa seleção. Você consegue sem necessariamente separar uma baia inteira. Exatamente, porque como você tem essa visão a nível individual de suínos, você consegue já na hora, quando você está no frigorífico, você tem, seja um leitor manual ou seja um painel, e em tempo real ele vai aparecendo esses dashboards com esse passaporte, né? Essa carteirinha aí, como você mesmo nomeou, né? Essa carteirinha desse suíno com todo o histórico dele. Então aparece tudo que aconteceu já, inclusive com esses alertas. Olha, suíno com agulha, suíno com antibiótico. Índice excelente que eu só vou ver lá no frigorífico, que eu já vou saber antes, né? Claro. Vou ter. Ou se não for um índice bom, eu também consigo ter tudo isso. E assim, né? Se a gente for ver, é uma tecnologia já super bem testada. Hoje é uma parceria da MSD, né? Um parceiro que a gente traz para dentro de casa, a MSD como detentor global aí de distribuição dessa solução. E já tem mais de 5 milhões de suínos registrados hoje. No mundo todo? No mundo todo. Ou seja, então, tem 5 milhões de indivíduos de suínos que eu já consigo já consegue ter essa precisão. Essa rastreabilidade exatamente, profunda, né? Exatamente. Então, é uma tecnologia super bem validada que a gente está trazendo para o Brasil em primeira mão. Europa está bem difundido, entrando agora na China. Então, acho que tem muita coisa boa aí para apresentar. A gente tem o Brasil com a gente fala de China, de prédios, de granjas de 13 andares, cheias de leitões, enfim, né, com um ciclo completo dentro de um prédio. Mas a gente está falando de Brasil que eu tenho grandes produções, eu tenho, né, mais complexas, menos complexas, e eu tenho produtores com granjas menores. Ele cabe em qualquer bolso, vamos dizer assim, ou em qualquer modelo de produção? A gente, na verdade, falando em tamanhos, eu acho que é muito similar, né, ao que o Luiz falou, exato. A gente acaba tendo uma democratização da tecnologia como um todo, democratização de acesso, né? Mas, em termos de valores, obviamente, a gente ainda está trazendo essa tecnologia para o Brasil, a gente vai entender ainda toda essa parte, mas pré-requisitos tecnológicos, a gente não fala, você até uma hora tinha brincado comigo, qual é a complexidade?
eu não gosto nem de falar de complexidade, porque não há, né? A gente só tem vantagens dentro dessa tecnologia. Quando a gente fala hoje, a única coisa que a gente vai ter que ter em algum momento do processo de produção, que o celular esteja conectado, para que ele possa fazer esse upload de todas essas informações na nuvem, desses registros, e isso tudo ficar capturado dentro do sistema. Mas isso não precisa estar na hora dentro da granja, né? A gente sabe que a gente hoje ainda tem muitas granjas que não conseguem chegar a uma internet dentro do local, né? Então, não precisa ser ali, pode ser no caminho para casa, no caminho para algum lugar. Ele consegue depois momento, fazer esse upload dessas informações. Ele exatamente. arquiva e faz o upload. Vai estar tudo dentro da nuvem, e a partir do momento que está registrado em nuvem, ele consegue ter a informação. A gente está falando de duas tecnologias assim, que oferecem, num momento onde a gente tem um gargalo de mão de obra. Exato. Aí eu tenho um gargalo de treinamento, porque às vezes eu até tenho treinamento, eu não tenho para quem dar esse treinamento. Exato. E aí eu fico, né, à mercê do olhar daquele não tão treinado. Isso eu supero essa etapa quando eu... Né, a gente tem uma rotatividade de granja hoje que é uma realidade muito grande, certeza. Né? De profissionais, em momentos críticos. Você fala de maternidade, você fala de momento do pintinho, né, que são momentos muito críticos. Ele vira uma página, vamos dizer, se a tecnologia é a parceira dentro do... É o funcionário bem treinado dentro da granja? A partir do momento que você consegue personalizar relatórios, né, você consegue entregar informação para quem você quer, da forma com que você quer, isso já muda, né, a forma com que a gente trabalha. É o que o Luiz falou, a gente gera muitas informações, né, a gente captura muitas informações. Só que você só consegue realmente trabalhar em cima dessas informações uma vez que você tenha um bom entendimento sobre elas, né? Então, esses relatórios auxiliam o produtor, auxiliam o frigorífico, auxiliam a cadeia toda de fornecimento a conseguir esse tipo de informação de uma forma muito mais simplificada. Muito bom, muito bom saber. Aí que entra a parte da parceria, né, da MSD com o cliente. A gente utiliza essa informação, que além do nosso cliente ter acesso a essas informações, nós também temos. Então a gente trabalha essas informações. Ajuda a ler. Exato, a gente interpreta, além dos insights que a plataforma gera automaticamente, nós também, como equipe, analisamos esses dados, interpretamos e levamos os insights mais personificados para o cliente também. A gente ajuda ele na tomada de decisão. Né? É uma tecnologia, são tecnologias que vêm para fortalecer mais o nosso elo de parceria com os clientes. Como se ele tivesse aquele técnico junto com ele, lendo tudo do lado dele e chamando a atenção. Isso é incrível, né? É um salto de tecnologia muito... E que não para, né, Punch? Se você for ver, a gente está inovando o tempo inteiro, né? Então, assim... A gente pode até dar spoilers aqui. Essa é uma tecnologia... Tem mais por vir? Sempre vai ter, né? A gente chegamos no limite da tecnologia. Está construindo uma jornada muito forte em MSD Saúde Animal dentro de tecnologia, né? Se a gente pega Lio, por exemplo, para o próximo ano, já vai ter uma feature nova que é uma conexão com o nosso sistema intradérmico ideal de vacinação. Quando eu vacinar, vou conseguir mapear ali. A partir do momento que você vacina com o nosso sistema, que hoje já comporta, né, as 3 principais vacinas aí dentro dos plantéis brasileiros, circovírus, micoplasma e Lawsonia, automaticamente isso já vai estar lá dentro do card, né, desse suíninho. Ou seja, as tecnologias conversando também. Completamente. Dando suporte todo. Completamente. É incrível, né? Tudo aquilo que há 2 décadas atrás a gente via em filme de ficção científica. Era um sonho. Total. Ao dia que eu tivesse alguém para monitorar minha granja 24 horas, tem. E tá acessível. Né? O interessante que também muitas pessoas têm medo da tecnologia por achar que a tecnologia vai substituir o trabalho humano, né? E não, a tecnologia vem para somar, não para substituir. Ela vem para ajudar, né? Então nós não vamos utilizar a tecnologia para substituir o trabalho humano. A gente continua precisando do trabalho humano. Facilita o trabalho humano. Exato, a tecnologia vem para ajudar, não para excluir o trabalho humano. Exatamente. Exatamente. Renata, muito obrigada. Obrigada por compartilhar, né? Tanta novidade, tanta tecnologia que está disponível. E o que me agrada muito ouvir é que ela é acessível para qualquer tamanho, para qualquer modelo, para qualquer formato. Né? A gente tem um país plural, né? E é muito bom saber que ela existe, que ela está disponível e que o produtor pode acessar ela. Muito obrigada pela prazer conversa. É todo nosso. Obrigada pela oportunidade, né, em permitir que a gente exponha tudo que a gente está trazendo. Muito obrigada. Muito obrigada, Luiz, por compartilhar, contar um pouco da gente de o que o Sense Hub Poultry traz para a avicultura e entender isso, né? Esse acesso digital mais fácil, essa tradução, esse funcionário que está lá dentro da granja, chova, frio, sol, ele está lá monitorando
ajudando. É o anjo da guarda, quase. Anjo da guarda. Nós, né, em nome da MSD Saúde Animal, a gente agradece a oportunidade de vir levar, né, a tecnologia e o que a gente vem buscando como companhia para todo mundo, né, para as pessoas, para quem vai acessar esse alimento, né, na mesa, para os produtores que vão estar criando os animais, seja o suíno ou as aves, e para os nossos clientes também. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. Que as tecnologias continuam evoluindo, que a MSD possa trazer para a gente, para o Brasil, para a tecnologia, para a produção brasileira, essas ferramentas, esses gatilhos que podem fazer a gente disparar ainda mais na produção. Obrigada. Com certeza. Obrigado. A gente vai ficando com mais uma entrevista da AgriNews TV. Fique com a gente, segue o canal, se inscreva e acompanhe todas as novidades que estão disponíveis hoje no mercado brasileiro.